cara tira a maioria dos jogadores e vem, aí você não consegue criar uma mobilização para fazer um jogo diferente do que isso, que eu acho que você passa um recado para os jogadores, né? Quando você tira o time todo, dá a impressão de que você tira a responsabilidade do jogo. Um jogo muito ruim. Primeiro tempo nem se fala, a gente tem que passar essa página. Vai pro segundo tempo, aí vai entrar alguns jogadores que modificam um pouco as duas equipes, mas assim, muito abaixo. Foi difícil fazer o jogo. Viu? Joga também muita responsabilidade para as Copas, né? Ele joga uma responsabilidade enorme, por exemplo, para o jogo do meio da semana, porque todo o sucesso do Fluminense na temporada passa a depender do título. Isso. Porque qualquer outro resultado que não seja o título da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana vai inviabilizar a participação na Libertadores do ano que vem. Dos que ganharam oportunidade, eu não gostei do Santi Moreno. Gostei do Lúcio. Do Lúcio, mais uma vez, né? Já vem pedindo passagem no meio-campo do Fluminense. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. Faltou capricho no terço final, de repente também mais repertório no ataque. Foram muitas bolas cruzadas para dentro da área, tendo Soteldo e Lúcio Acosta no time, ambos com cerca de 1,60 m e Germancano também. Não é aquele centroavante alto, um tamanho até médio, de mais ou menos 1,74 m. Então, que estatura é essa que a gente vai ter para cabecear com Hugo Souza, zagueiros altos do Corinthians? Então, complicado, meus amigos. Estou trazendo para vocês o troca de passe para a gente falar melhor o que foi esse jogo. Já quero pedir que você se inscreva no canal para dar aquela força e fique comigo até o final. E essa semana ele teve o jogo do meio da semana, né? Foi bem o Fluminense, conseguiu avançar às semifinais da Copa do Brasil, mas antes desse jogo foram 10 dias de preparação. Enfim, o Renato vai na entrevista citar isso, certamente, mas a forma como os times do Renato quase sempre abandonam o Campeonato Brasileiro, isso é algo que merece críticas, né? Pelo menos eu entendo assim. Sim. Por mais que ele tenha algum sucesso, né? Um treinador de sucesso, conquistando Copas, ganhou Libertadores com o Grêmio, ganhou Copa do Brasil também com o Grêmio, com o Fluminense lá atrás, mas quase sempre o Campeonato Brasileiro é deixado completamente de lado, né, com o argumento de que o time se concentra nas Copas. E há o risco de o Fluminense, claro que o torcedor está acreditando que possa conquistar o título da Copa do Brasil, eventualmente da Copa Sul-Americana, mas há o risco, e é isso que talvez a comissão técnica do Fluminense deva também estar avaliando, de o Fluminense não ganhar nenhuma das duas competições. E se vê, nesse momento, bastante longe da disputa por uma vaga da Libertadores do ano que vem. Todo mundo imagina que o Fluminense tem a intenção de jogar a Libertadores do ano que vem. Como qualquer clube grande do Brasil, imagino que deva ter esse interesse. E essa maneira de lidar com o Campeonato Brasileiro, a mim particularmente, incomoda. E hoje foi castigado, mesmo jogando um pouco melhor do que o Corinthians, num jogo, repito, ruim no Maracanã, foi castigado com uma derrota pelo placar de 1-0. Tudo bem, Alex? Boa noite mais uma vez. Boa noite de novo, Felipe, meu querido Couto. Uma honra te ter aqui, porque você vai incrementar depois de um jogo desse. Aqui é sabedoria, aqui é dos bons. Rapaz, o jogo hoje, parecia que a gente tava falando lá dentro, que acho que era para passar de fase. Se não perdesse... Qual parte? A parte publicável ou não publicável? Acho que tudo é publicável, depende de maneira, né? Você muda um pouquinho o jeito. Porque beleza, o Corinthians vai jogar fora, beleza, vou jogar ali esperando. Só que o Fluminense jogando em casa, e mesmo que coloque de repente o reserva, nós estamos falando aqui de repente de atitude, né, cara? E você pensa que de repente você vai buscar o seu resultado, independente de quem quer que jogue. Porque a gente vai para todo tipo de jogo e você, independente de desfalques ou de opção, e aí é uma opção do Fluminense, do Renato, de descansar no Brasileirão. Tá abrindo mão do Brasileirão? Parece que sim, né? Porque eu escolhi descansar ali, porque lógico, eu joguei quarta-feira à noite, né? Tô jogando agora sábado. Isso. Muitos eu não quis expor, porque daí eu tenho o jogo na quarta-feira, enfim. Então é uma escolha. E se é uma escolha, tem que assumir isso como escolha e não usar, às vezes, alguma outra coisa. Mas cada um usa da maneira que quer. O fato é que o jogo hoje realmente não foi bom. Os dois times, não dá nem pra falar que tava esperando, ou tava esperando mesmo uma bola, né? A impressão que tinha, Alex, Coutinho, amigos do Troca de Passe, com todo respeito, era que nenhum dos dois times estava com vontade de estar em campo hoje. Se pudesse, vamos assinar um empate aqui sem entrar. Se pudesse escolher, tem muitos jogos que seriam assim. A impressão que passa é esse tamanho, entre aspas, desinteresse. Mobilização. Um jogo... Parecia que era tão pouco importante, 3 pontos, né, isso. Couto? O Alex, ele certamente vivenciou
fatos assim na sua carreira, né? De você ter um jogo muito importante no meio de semana e aí no final de semana seguinte você tem um jogo ali, você está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, tem um jogo ali que o adversário entra com o time reserva ou você tem muitos desfalques, né? É claro, cada um pegando da sua parte. Acredito que isso deu uma desmobilizada, né? Porque você vem com um tanque muito cheio de um jogo ali que te exige muito emocionalmente, fisicamente, e aí 3 dias depois você tem uma partida que não tem a mesma exigência. Talvez isso dentro de campo seja convertido nisso que a gente está citando aqui, do parecer. Acontece, né? pode acontecer. Só que daí tem um lado, depende de como essa gestão é dentro. Porque não pode ter um impacto tão grande numa diferença das Copas para o campeonato e depois falar que você também prioriza o campeonato, né? Então é nesse sentido. Lógico que eu tenho uma descarga de energia muito grande, que é uma decisão. Lógico que tem jogos que tem uma descarga, mas é uma decisão. Você trabalhou o campeonato todo, você chega naquela final, você gasta toda essa energia ali e vai jogar depois, é diferente do que apenas uma passagem, que é super importante, de Copa, né, na verdade. Mas o que tem acontecido com frequência, na verdade, para esses dois times do Campeonato Brasileiro. O meu ponto, rapidinho, Felipe, é só, assim, mais até sobre o Fluminense do que sobre o Corinthians, porque o Corinthians está com um time muito desfalcado hoje, então vai ter dificuldade, né? De você desenvolver em campo um futebol com um time tão transformado. Não, e o Corinthians ainda repetiu alguns jogadores, né, Coutinho? O Fluminense é que veio com um time totalmente reserva. Então, eu não critico essa escolha de você tirar um outro jogador, né, poupar aqui e ali, aí no jogo seguinte você dá um descanso para aqueles que não descansaram nesse jogo e fazer um determinado rodízio. Ok, faz parte. O que me incomoda é você ir com praticamente 11 reservas num jogo tão importante como esse de Campeonato Brasileiro. Se você comparar hoje, né, aquilo que pode ser o titular do Fluminense, não tinha ninguém em campo. É isso. Só tinha o Fábio. Em relação ao jogo passado, por exemplo, só o Fábio. Né, o jogo que foi decisivo da Copa do Brasil, só o Fábio foi repetido. E assim, jogar em casa, né? É bom frisar, em tempos de corte de internet, a gente não está aqui dizendo que não pode poupar, que você não tem que preservar jogador. Exato. Não é isso. Exato. Só que eu duvido muito, mas muito mesmo, de todos os fisiologistas que eu já conversei, preparadores físicos, não existe nenhum relatório por parte deles ao treinador que vai fazer, você tem que poupar os 10 titulares nesse jogo. Tem que tirar todos. Até porque cada um tem uma exigência diferente, cada organismo reage de um jeito diferente. Tem jogador que aguenta, né, Alex? Fazer mais jogos que quer, em sequência. Que perde ritmo. Que prefere, é isso. Mas aí o poupar ou não é uma coisa. O ter uma diferença tão grande de mobilização que é o negócio. Você pode não ter o mesmo entrosamento, às vezes a mesma capacidade de jogo, mas de ver um jogo tão morno, foi um jogo morno. Foi. E todo mundo que é do futebol sabe ver isso. Um jogo morno. Você vai ver o jogo lá do Grêmio e Mirassol. Um jogo o jogo do Inter com o Palmeiras. O Palmeiras jogou. No segundo tempo ele freou. Esse jogo os dois times estavam assim, puxa, o empate tá bom pra mim, parece, vou esperar o tempo passar. Porque se vem o Fluminense, então, com o time titular, e não vem nessa intensidade que foi na quarta, a gente até poderia entender. Às vezes, até internamente acontece isso. Não estou falando que está acontecendo no Fluminense, até porque eu não estou lá. Mas acontece isso de você entender que, de repente, aqui eu acho que está mais tranquilo. Aí o cara tira a maioria dos jogadores e vem, aí você não consegue criar uma mobilização para fazer um jogo diferente. É isso, que eu acho que você passa um recado para os jogadores, né? Quando você tira o time todo, dá a impressão de que você tira a responsabilidade do jogo. Inclusive para aqueles que estão querendo espaço, né? Que entram em campo tentando, porque o jogador quer ganhar. Quando ele está lá em campo, né? O jogador quer ganhar. Os reservas que jogaram hoje estão tentando, eles não estão fazendo corpo mole ali. Só que acho que intuitivamente, o recado que é passado para os jogadores quando você faz, olha, esse jogo não é tão importante. E aí acho que naturalmente dentro da cabeça do atleta, não sei se eu estou me explicando bem, se o Alex pode confirmar ou não o que eu estou falando, porque quem esteve lá dentro foi ele. Acho que intuitivamente o jogador não vem com o mesmo tesão. A forma de encarar é diferente. Com a mesma vontade, né? A vontade não é no sentido de querer jogar ou não querer jogar, mas com a mesma mobilização, né, Alex? Um jogo, concentração, acontece. nível Se você baixo. for pegar, a gente estava até aqui no programa, né, nos primeiros 30 minutos e aqui, ligadinho aqui, você viu melhor. Pareceu que o Corinthians com a bola ali no começo de jogo e o Fluminense esperando. Sim. Né? Nem parecia que estava jogando em casa. Me chamou, inclusive, a atenção isso. Né? O Corinthians mesmo muito modificado, se você pega realmente... O Fluminense começa a melhorar a partir dos 30 minutos, que aí a primeira finalização vem aos 32, se eu não estou enganado, é um passe do Ganso pro Cano cabecear, depois tem um chute de fora da área,
Mas até esse início de jogo é realmente do Corinthians buscando mais o protagonismo com a bola no pé, tentando até trocar passe dentro do campo do Fluminense. Mas a incapacidade de gerar uma chance de perigo era muito grande, de parte a parte. Acho que o Fluminense melhora um pouquinho nesse sentido ali no segundo tempo, algumas trocas, tem o cansaço do Corinthians também, a troca de esquema tático, né? O jogo ele se movimentou muito nesse sentido na segunda etapa, mas, assim, muito longe de ser algo para ninguém ficar colocando atrativo, né? Ninguém ficar colocando culpa, mas ele entrou com o Ganso, que não tem... Não, depois que o Ganso, infelizmente, se machucou e entrou o Acosta. O Acosta também, a princípio, não mudou. Depois que entrou Riquelme, entrou Soteldo, lógico que teve algo, mas daí o Corinthians faz o gol, aí te desperta para você ir buscar, mas mesmo assim... Sem dúvida. O Corinthians faz o gol no momento de maior agressividade do Fluminense no jogo. Era o momento ali que o Fluminense parecia começar a pressionar para vencer a partida. O que a gente falou aqui ontem no pré-jogo? É um jogo de 2 times de transição, né? O que está acontecendo. Sim. Então os dois ficaram tão cautelosos nesse sentido de não perder bola, e se perder já está atacando ali, marcando, né? Que realmente o jogo não andou. Não, e também dissemos ontem aqui no Troca de Passes a questão de que o jogo talvez dependesse muito dos times que seriam escalados em campo, porque havia uma certeza de que os 2 times não teriam força máxima, obviamente conhecendo o treinador do Fluminense, né, o Renato, e do lado do Corinthians já são muitos desfalques naturalmente. Então, a depender do que seria a escalação, a gente podia imaginar um jogo um pouco melhor ou um jogo um pouco pior. Infelizmente, o jogo foi um pouco pior. Feliz o Corinthians, que conseguiu 3 pontos importantíssimos. Nossa, que rico, sem a intenção de ganhar, né? Aparentemente, né? Porque o jogo estava muito bom pro Corinthians com um empate aparentemente. Como é que é? Culposo? Doloso? É uma vitória culposa. Culposa, sem intenção de matar. De ganhar. Exatamente. E você sabe que eu estava conversando aqui, estava o Guilherme Fuoco, né? Um telespectador assíduo do Troca de Passes, trabalhou com a gente aqui na Globo bastante tempo. Ele me mandou, o jogo estava tão ruim que ele foi fazer uma pesquisa. Ele é corintiano. Ele mandou aqui: Felipe, sabe que esse jogo ruim, eu fui fazer uma pesquisa. Sabe qual foi a última vitória do Corinthians num sábado à noite às 9? O jogo começado às 9. Foi Corinthians 3, Cuiabá 2, 13 de novembro de 2022. De lá pra cá, jogo sábado, 9 da noite, Corinthians nunca mais ganhou. E ele manda aqui, ó. Esse ano, né? Esse ano é isso? Isso. Esse ano foi Corinthians 1, Bahia 2, São Paulo 2, Corinthians 0, Atlético 0, Corinthians também 0. Aí ele manda aqui, ó. Em 2023, Corinthians 1, Flamengo 1, Corinthians 1, Goiás 1, Cruzeiro 1, Corinthians 1. Em 2024, Botafogo 2, Corinthians 1, Fluminense 0, Corinthians 0, Corinthians 1, Red Bull 1, Corinthians 0, Botafogo 1, Corinthians 0, Fortaleza 0. Aí ele manda: definitivamente o Corinthians não é dos embalos de sábado à noite. Hoje quebra esse jejum. Esse tipo de estatística é muito comum nas ligas norte-americanas, né? Isso, eles fazem muito tipo. Tentando pegar algum padrão de comportamento no Sunday Night Football. A gente está transmitindo agora NFL, né? NBA também faz bastante isso. Mas é curioso, é interessante. Se alguém esperava alguma coisa do sábado à noite nesse jogo, não dá para esperar. E tudo acaba numa bela batida de falta, queira ou não. Né? Isso, do a bola, mesmo que não resvalou, no máximo se pegou numa ponta dupla de cabelo do André ali, né? Se ele não cortou o cabelo, tem ponta dupla, né? As mulheres falam, né? Quem tem cabelo grande, né? Nós corta sempre, né? Olha a falta, olha o lance. Olha que bela bola batida, ó, não pega em ninguém. Na hora ali eu fiquei com a impressão de que o André tinha tocado a bola, né? Mas se tocou bem em algum fio de cabelo ali, ó. Rapaz, e é lógico, hein? E até súmula, a errada... na súmula o gol foi dado pro Mateuzinho. E a errada dele ajuda também no gol. Ainda, né? Mas você vê, é uma bela batida. É uma boa batida. Mais um ângulo. E já era um gol. É difícil, né? Tem 3 pontos. O que você falou de ajudar é porque se não tem uma Ramalho na bola, o Fábio poderia talvez tentar cortar a trajetória da bola, né? Lógico. Ele não tem como fazer isso sem saber foi se tão bem batida, porque se o André poderia ter feito o gol, se toca na bola, porque ele estava inteiro na bola, vamos dizer, mas como ele não alcança, bate, faz o efeito... Mateuzinho tem jogado bem nos últimos jogos do Corinthians. Tá seguro. Desde os derbys da Copa do Brasil, ele tomou conta. Ele melhorou o nível de atuação dele. Agora, falando um pouco sobre algumas das novidades que estiveram em campo hoje, especialmente do lado do Corinthians, a gente viu o André, uma novidade, né? Um jogador de meio campo, um volante, aparecendo no jogo de hoje. Sempre especial, uma estreia, né? Acho que ele não tinha jogado ainda no profissional. Estreia no Maracanã. O que te pareceu o André Coutinho? Um jogador Você conhecia antes de mais nada? Também não. Confesso que eu não conhecia, assim, já tinha visto o nome dele no banco de reserva do Corinthians ali
algumas vezes, mas não tinha visto jogar ainda. Me pareceu um jogador de muita entrega física ali no meio-campo, né? Correu pra caramba até. Acho que ele deu uma afogada rápida, né? Porque entra ansioso, né? Entrou ali no intervalo. E aí corre daqui, corre dali, sobe pra pressionar, volta pra fechar mais espaço. acelerado que o jogo tava. Muito mais, muito mais. Mas isso ajudou o Corinthians durante um bom período ali para fechar o lado direito, principalmente. Ele estava revezando ali com o Guinegão. Hora um descia para fechar o lateral, hora o outro vinha por dentro. E acho que foi importante, né? Dentro dessa mudança de esquema do Corinthians, né? O Corinthians começa com 3 zagueiros, o Angelério jogando como zagueiro, e volta para o segundo tempo já diferente, com o Angelério como lateral e o Bidu mais espetado na ponta esquerda. Depois ele coloca o Thales Magno até no lugar do Bidu ali para ter 2 jogadores mais agudos de lado de campo também. Mas eu gostei, acho que foi E você vê que uma ele estreia, entrou, e o André entra nesse tripé aqui, Isso, né? isso Ele aí. mantém Sim, Maicon e Rian, Isso. mas de biotipo, tudo você vê, tem que esperar mais para ver. É bom dar, já, vamos dizer assim, já estreia, vai logo no jogo do Maracanã desse jeito. Mas pelo jeito ele tem saúde ali para ajudar o Corinthians nessa dificuldade de tá perdendo jogadores. Agora, algumas situações em termos contratuais de alguns jogadores do Corinthians parecem que estão caminhando para um fim, né? Por exemplo, Romero e Thales Magno têm seus contratos se encerrando ao final dessa temporada. E pelo que o campo tem mostrado, até pelas escolhas do Dorival, hoje, veja, um time todo desfalcado, ele escala os 2 meninos na frente. Guinegão, que vem tendo sequência, está num bom momento, e o Kaique começa a partida de hoje. Romero e Thales ficam no banco. A gente vai continuar já esse papo, porque Renato Gaúcho vai falar, então a gente traz ao vivo o Renato aqui no Troca de Passes. Já a gente completa esse papo. Não, você falou que o Corinthians está desfalcado? Eu mudei 10 jogadores. Faz parte. O Corinthians jogou quarta-feira também. Veio de quem pudesse jogar, jogou, porque o Corinthians durante a semana agora não tem jogo. E amanhã de manhã a gente treina, segunda a gente treina de manhã, viaja para Buenos Aires para jogar na terça-feira. Não adianta ficar repetitivo aqui toda vez, não adianta, a gente tem que segurar alguns jogadores, na maioria deles, ou todos, porque a cada 3 dias nós temos um jogo, não vou perder ninguém. Senão os achar, o Renato está dando sempre a mesma desculpa, que não é desculpa, é uma realidade, é um fato. O Fluminense é o único clube que está disputando 3 competições. O Fluminense não vai ganhar todos os jogos. Hoje mesmo assim, você falou que o Corinthians está desfalcado, nós mudamos 10 jogadores. O Fluminense joga melhor que o Corinthians. O Corinthians teve mais sorte que o Fluminense. Nós tomamos um gol, numa indecisão nossa ali atrás, um gol esquisito, diferente, mas foi gol. E nós perdemos o jogo. Nós criamos mais oportunidades que o Corinthians, mas eles foram mais felizes do que a gente. Eu costumo falar sempre, futebol é bola na rede. Então, se tiveram um chute a gol, mais o gol que fizeram, sem querer, mas é gol, e ganharam da gente. Agora, não é porque nós perdemos que eu não vou elogiar o meu time. Faltou um pouco mais? Sim, faltou até por causa do entrosamento entre eles. Mas não faltou entrega do time. Então, faz parte, a gente enfrentou, jogamos, infelizmente nós perdemos o jogo. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Em jogos que o Fluminense está vencendo, você sempre comenta sobre colocar jogadores para proteger a bola aérea, já que o adversário vai buscar essa bola aérea. Hoje o Fluminense estava perdendo e aí a gente viu alguns cruzamentos na área. E o Fluminense é um time de estatura baixa. Você acha que faltou repertório para o Fluminense buscar soluções hoje, já que estava atrás do placar? Não. O nosso time é um time que não tem muita altura mesmo. E você não acha que só gente grande que faz gol de cabeça. Eu joguei com o Bebeto, que tinha 1,60m, 1,60m e poucos, fazia gol de cabeça toda hora. Então, o importante é você aproveitar as oportunidades. Mas aí fica difícil ter que explicar passo a passo. Mas vamos lá. No momento que eu tiro, quando a gente está ganhando o jogo, no final do jogo, faltando 3, 4, 5 minutos e coloca um cara alto lá para defender, é justamente porque o adversário vai empurrar jogadores altos e vai colocar a bola dentro da área. Isso é que nem andar para frente, gente. Hoje a gente estava perdendo o jogo, você não queria que eu colocasse jogadores altos lá atrás. Eu tive que mudar, mas só que os nossos jogadores de ataque, tirando o Everaldo, são todos de estatura média para baixo. Então eu não posso fazer jogadores crescerem e ainda não explodir. São jogadores disso, mas isso não quer dizer que uma bola na área não pode acontecer, até porque todas as bolas paradas, nós temos nossos 2 zagueiros que são altos, que estavam na área do Corinthians também. Boa noite, Renato. Giba
do GE. Você, como você mesmo falou, você mudou 10 jogadores do jogo passado para esse. Dos 10, 8 não estavam nem no banco de reservas. E sempre que você foi perguntado sobre priorizar alguma competição, você falava que era uma decisão que seria tomada juntamente da comissão técnica com a diretoria. Então eu te pergunto, claramente vai haver uma priorização para a Sul-Americana, nesse caso, já que a Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro, dentro desse cenário de nem relacionar boa parte do time titular para esse jogo? Não, mas veja bem, nós estamos em 3 competições. A gente já conseguiu uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. No momento a gente está disputando 2 competições, porque uma nós já garantimos lá na frente. Da vitória, nós conseguimos a vitória, justamente pela entrega do time. Então, falei com a maioria do grupo. Muitos estavam cansados, era impossível colocá-los para dentro do campo hoje. 2 jogadores queriam jogar. Mas no momento que o jogador querer jogar é uma coisa. Todos eles querem jogar toda hora o tempo. Eles produzirem dentro do campo é outra história, bem diferente. Não adianta, eu quero jogar, vai. Aí corre 30 minutos, 40 minutos, você está cansado. E ainda tem o problema que pode ter uma lesão de estiramento. Então não adianta nada, eu tenho 5 substituições. Daqui a pouco estou com 5, 6 jogadores cansados dentro do campo, e fora os outros problemas que a gente pode ter durante uma partida. Então, Cortou? Tivemos um pequeno problema com o áudio do Renato lá no Maracanã, mas ele explica de novo, como eu disse aqui, é verdade que o Fluminense está em 3 competições, embora uma delas só volte depois do fim do Campeonato Brasileiro. Restabelecemos o áudio do Renato, vamos voltar ao Maracanã. Agora, terça-feira, é um jogo pela Sul-Americana, um jogo dificílimo na Argentina, que a gente vai, lógico, com força máxima para ver se a gente consegue um bom resultado. Por quê? Porque na outra terça-feira a gente decide em casa. E nesse meio tem o Vitória. Então, gente, você tem que pensar, é viagem, é desgaste, para cima e para baixo. Os jogadores, a cada 3 dias, não tem condições. Então a gente não está, no momento, priorizando nada. No momento a gente está procurando avançar nas 3 competições. Conseguimos o nosso objetivo na Copa do Brasil. Agora, infelizmente, nós perdemos o jogo hoje. Vamos pensar na Sul-Americana para ver se a gente consegue também uma classificação para a semifinal. Mas nunca se descuidando do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Renato. Pedro Brandão do Lance. Ainda na linha do time bastante modificado, hoje isso acabou trazendo oportunidade, como o Giba disse, para jogadores que não foram nem relacionados, né? E por mais que você já tenha dito que não gosta de falar individualmente, destacar individualmente, eu queria saber se algum jogador ou algo que você viu ali coloca alguma pulga assim atrás da sua orelha ou mostra algo de diferente que talvez você não esperava. E também sobre a produção do time, você falou que você achou o Fluminense bem melhor do que o Corinthians, foi melhor do que o Corinthians. No terço final, acho que dava para ver ali uma falta de entrosamento, quem finalizava, talvez um preciosismo a mais. O Fluminense chegava, mas não conseguia finalizar. O que você acha que ocasionou isso ali para a gente não ter chances tão claras, mas chegando no gol do Hugo, mas não sendo tão contundente? Nos precipitamos em algumas jogadas. A defesa do Corinthians é bem entrosada, entendeu? Tudo isso. E o meu time não estava bem entrosado, justamente porque não tem sequência desses jogos todos eles. Toda hora a gente está mudando. Ocasionou com tudo isso. E mesmo assim, o Fluminense criou muito mais que o Corinthians. Não tivemos situações claríssimas de gol, como você mesmo falou, que eu concordo. Mas é aquela falta de entrosamento, precipitação em algumas jogadas. E como eu falo sempre para vocês, eu tenho um grupo, procuro dar oportunidades para todo mundo, então não é o problema da pulga atrás da orelha. Não. Quando eu falo para eles, a oportunidade está aí, se prepare. Não sou só eu que estou vendo. A diretoria está vendo, o presidente está vendo, a imprensa está vendo, o torcedor está vendo. Tá aí, é um novo problema do áudio lá no Maracanã, mas deu para entender bem a ideia do Renato, né? Ele falou, como eu disse aqui, sobre os jogos de 3 em 3 dias, o campeonato, são 3 campeonatos, a Copa do Brasil só volta depois do fim do Brasileiro, e ele decidiu trocar todos os jogadores pensando no jogo do meio da semana da Copa Sul-Americana, né? E aí, Coutinho? Eu não... É claro que ele está lá dentro do clube, né? Ele cita que só 2 jogadores pediram para jogar ou queriam jogar. Me parece um pouco estranho isso.
Mas eu... Mas assim, depois ele fala, é lógico, não, todo jogador quer jogar sempre, mas aí ter condição de produzir, aí é uma escolha nossa. Assim, eu acho que depois de você ficar 10 dias sem jogar, né, não teria problema de você jogar numa quarta e depois num sábado. É claro que isso é um achismo. Assim como você tirar 10 jogadores... Né, Coutinho, também é a tem terça. a terça. Só que assim como você tirar 10 jogadores de uma vez, também é achismo. Foi o que eu falei. Não existe nenhum tipo de relatório que seja, exame que vai te dizer, ó, seus 10 jogadores titulares, eles não podem jogar daqui a 3 dias. Então, assim, eu acho que é muito mais prudente que você faça ali uma administração. Você poupa 3 ou 4 jogadores, de acordo com o que os exames apontam, de acordo com o relato desses próprios jogadores. Estratégia que você pode ter ali dentro do seu elenco de dar chance a um ou outro atleta. Pensando no que o adversário pode oferecer, uma debilidade. Você vai trocar um cara ali porque um é mais rápido, o outro é mais lento, o outro é um cara mais habilidoso para enfrentar um lateral assim assado. São detalhes ali do jogo que você pode trocar. Agora, 10 de uma vez, eu sempre critiquei isso no Renato, vou seguir criticando. Né? E, de novo, se alguém me comprovar isso, ok. Claro. Aí eu volto atrás e falo que estava errado. Mas todos os profissionais que eu conversei da área sobre isso, sim, não existe isso. Até porque cada posição tem uma exigência diferente. Uma exigência diferente, cada jogador é diferente, age de uma forma diferente. Só que toda escolha, ela tem que ser chancelada também pelo atleta. clube, né? E pelo clube, pela clube. diretoria. Eu falo por quê do atleta? O atleta ou ele rende, ele produz e confirma algo, pro bem ou pro mal, a partir do momento que ele tem oportunidade. Então, mais do que você fazer escolhas para quantificação dessa carga, de lesão, de riscos, é realmente fazer escolhas que eu consiga mobilizar e ele seja assim, mobilizado para dar resposta. Senão parece que toda escolha é simplesmente feita apenas de um lado, aí não vem a resposta do outro, e aí fica um negócio meio ruim da maneira que acabou sendo num âmbito um pouco mais generalizado. Né? E joga também muita responsabilidade para as Copas, né? Ele joga uma responsabilidade enorme, por exemplo, para o jogo do meio da semana, porque todo o sucesso do Fluminense na temporada passa a depender do título. Isso. Porque qualquer outro resultado que não seja o título da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana vai inviabilizar a participação na Libertadores do ano que vem, já que via brasileiro, hoje a situação do Fluminense é difícil em relação à classificação para a competição sul-americana, né? Vamos colocar no papo aqui nossos companheiros que ainda estão lá no Maracanã. Eles transmitiram no Premier essa vitória do Corinthians sobre o Fluminense pelo placar de 1-0. Guga Villani, o intrépido Lédio Carmona e o perigoso Paulo Nunes estão chegando por aqui. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao Troca de Passes. Eu disse que o Corinthians ganhou o jogo de hoje de maneira culposa, sem a intenção de vencer, né? E seria mais ou menos assim para os dois lados. Também disse que foi para mim um dos piores jogos do Brasileirão nessa temporada. Pelo menos daqueles que eu assisti. E olha, assisti bastante, viu, Guga? Bem-vindo, amigo. Boa noite. Grande Diniz, um abração para você, para os amigos da bancada, Coutinho, Alex. Eu tô contigo, eu vou até... por tudo isso que você disse, eu vou tentar trazer aqui pontos positivos. Eu gostei do Fidelis na lateral direita, acho que o Fluminense está achando um caminho para compor o grupo ali pela lateral direita. Gostei da entrada do Riquelme no segundo tempo, ele deu também um pouquinho mais de ritmo, né? Só para falar dos jogadores da base. E dos que ganharam oportunidade, eu não gostei do Santi Moreno. Gostei do Lúcio. Do Lúcio, mais uma vez, né? Já vem pedindo passagem no meio-campo do Fluminense. Gostei do Igor Rabelo, apesar da bola cruzada, ninguém conseguiu rebater, né? No miolo da zaga, nem o Inácio, nem o Igor Rabelo. Enfim, são algumas das questões positivas. E no Corinthians, a defesa, porque o Corinthians não tomou um gol sequer na Copa do Brasil, né? E o Corinthians de novo fez uma partida bastante sólida com os 3 zagueiros, os 2 alas estão vivendo um bom momento, o Mateuzinho não só pelo gol, mas o Bidu também na esquerda, o Hugo Souza nem se fala, pegando até pensamento, antes, quando o jogo estava 0-0, o Hugo fez uma boa defesa para evitar o que seria o primeiro do jogo, né? Abertura de placar num chute do Lima. Então, assim, eu vou falar das poucas boas coisas que vimos, porque eu concordo com os amigos. O jogo foi chato para dedéu. Foi muito chato. Boa noite, amigos. Agora, eu vou falar uma coisa pro Felipe, hein? Eu já vi jogo pior nesse campeonato. E já trabalhei.
Lembra onde de Num cabeça? sábado à noite. Lembra onde de cabeça? Foi num sábado à noite. Claro que eu lembro, eu Qual fiquei é? traumatizado por ele. Eu nunca mais vou esquecer. Teve um jogo que ele fez com o Grêmio, não sei quem. Foi um negócio inacreditável. Esse de hoje foi ruim, mas foi muito melhor do que aquele. Então eu tô com o Google. Eu consegui ver coisas boas no jogo de hoje. Primeiro tempo eu não vi nada bom. Foi bem ruim. Segundo tempo acho que deu uma melhorada. O Fluminense cresceu no jogo. Pressionou o Corinthians, como o Coutinho já disse, e o próprio Alex. O Fluminense exerceu uma pressão, o Lúcio Acosta dá qualidade técnica ao jogo, tenta acelerar, tenta tocar de primeiro, o Riquelme Felipe de um lado, o Soteldo do outro, o Cano centralizado. Deu um pouquinho de jogo, deu um pouco de graça. Saiu o gol do Corinthians, e aí o Fluminense foi para pressão, o Corinthians teve espaço para contra-ataque. Olha, acho que salvou o segundo tempo. E o Fluminense acabou perdendo um jogo no qual ele finalizou 15 vezes e o Corinthians 2. Coisas do futebol. Mas, Felipe, eu já vi coisa pior nesse campeonato, cara. Deixa eu acelerar que o Dorival está chegando para falar. Sua opinião do jogo? Boa noite aos meninos da mesa. Para mim, vocês estão com um coração muito bom. Eu acho que o que valeu para o Corinthians foram os 3 pontos. Ultrapassou o Fluminense, né, na classificação, um jogo muito ruim. Primeiro tempo nem se fala, a gente tem que passar essa página, vai pro segundo tempo, aí vai entrar alguns jogadores que modificam um pouco as duas equipes, mas assim, muito abaixo. Foi difícil fazer o jogo, viu? Amigos. Valeu. Você tá lindo, Paulo Nunes. Vem cá, Lindo. eu vou tentar adoçá-los um pouquinho. A gente vai sair para jantar. Vamos Qualquer ouvir coisa que o vocês Dorival, fizerem depois do jogo vai ser melhor. Valeu. Vamos à entrevista do Dorival. É verdade. Aqui, ó, o Antônio Marcos diz: o Fabrício Bruno jogou a 4.100 metros de altitude, jogou o jogo todo e 2 dias depois jogou o clássico e foi o melhor em campo. É verdade também. Sim. Fabrício Bruno fez esses 2 jogos e muito bem, é verdade. Por mais que não esteja certo essa situação, né? Exato. O certo gente, assim, não é certo, né? Não era para jogar em 2 dias quase seguidos, né? É sempre bom pontuar isso, né, Felipe? Claro. Quando a gente faz a cobrança ao Renato dos 10 jogadores trocados ou dos 10 reservas em campo hoje, isso não tem nada a ver com a gente assinar embaixo o absurdo que é o calendário do futebol brasileiro. Perfeito. São 2 coisas diferentes. Exato. Assim como é possível ele poupar alguns jogadores, claro, e manter na equipe outros jogadores. O Fabrício Bruno é um exemplo disso. E o calendário, ele se junta também, porque Conmebol, você vai jogar lá terça-feira, eu joguei na quarta, eu vou ter que jogar sábado porque eu tenho um jogo na terça. Então, aí junta, de repente, CBF, Conmebol e quem transmite os jogos, né? Vira realmente um grupo que às vezes não consegue mudar, mas não tem como você falar assim que possa ser minimamente normal para um jogo, menos de 72 horas antes você tá jogando, como aconteceu com o Fluminense agora. O cuidado que a gente tem que ter com isso é o seguinte, porque quando o jogador não faz, e às vezes ele não tem condição de fazer, Botafogo é um exemplo disso, né? Porque Savarino chegou ao Rio faltando menos de 20 horas para o jogo começar. Teve que iniciar a partida no banco. O Vitinho também, lateral direito, ele acabou não tendo a mesma condição do Fabrício Bruno para entrar em campo. Pode ficar parecendo que esses caras eles não se doaram tanto quanto não tem o mesmo Fabrício comprometimento que seja Bruno. uma coisa não é verdade. E não é por aí. Isso. Para fechar aqui, ó, Adriano de Jesus. O cara ficou treinando 3 semanas para jogar um jogo, no outro poupar o time inteiro. Essa derrota fez justiça. E esse foi o troca de passe de hoje e eu quero saber a sua opinião. O que você achou do desempenho do Fluminense? O que faltou para a gente sair com a vitória ou ao menos empate? Comente aí embaixo, fique à vontade. É sempre importante essa interação nos comentários, vocês interagindo, né? Tô sempre respondendo, então fique à vontade. E um Fluminense muito abaixo, nada foi como a gente esperava. Para quem acompanha o canal, eu lancei um vídeo de provável escalação e não foi nada do que eu postei, né? É com embasamento também pelo site da Globo. Tudo que eu posto é a fonte que eu tiro de algum lugar. Eu sou torcedor assim como vocês. E muito triste com o desempenho de hoje. O Fluminense errando demais no terço final. Muito pobre na criatividade de jogadas. Basicamente, pelo menos no segundo tempo. No primeiro a gente não conseguiu criar quase nada. Mas no segundo, principalmente após o gol, foram muitas bolas alçadas na área. E com o time Fluminense com muito pouca estatura, com o Soteldo, com o Lúcio Acosta, com o próprio Germancano, que é um tamanho médio, cerca de 1,74 m. Agora o Lúcio Acosta e o Soteldo, cerca de 1,60 m.
que cabeceador a gente vai ter na área, né? De altura. Com o Hugo Souza, um goleiro muito alto, muito bom também. Os zagueiros altos do Corinthians. Então, o que a gente espera arrumar em jogadas aéreas? Então, faltou tabelar mais essa bola, chutar mais vezes fora da área, chutar com qualidade, não um chute morto, isso que é praticamente recuo o goleiro. E o Fluminense muito abaixo, a gente precisava dos 3 pontos. Estamos se aproximando da segunda parte da tabela e poderá ainda se complicar. Tem alguns jogos pela frente, a gente pode ser passado ainda para alguns times e vamos ficar de olho. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força, curta, comente aí para ajudar no engajamento e eu volto com vocês assim que tiver mais notícias. Até a próxima e valeu, valeu!